conhecimento de que a pessoa humana é um mecanismo de manifestação psíquica configurada no cérebro, com base limitativa, garantindo assim o movimento da unidade psíquica e consciente. Só vou relembrar o que ocorreu na última cena. Então, o David, do Avalanche chamado Educando, pediu para que o educador respondesse algumas questões sobre o espiritismo. O educador o estimulou a convencer o grupo. O grupo concordou com os questionamentos, sendo esclarecido também pelo educador que se o educando não fosse esclarecido a respeito das questões, ele travaria hora ou outro processo aí de si. O educador pontuou que o educando não trouxe questões, mas sim afirmações e queria a ratificação dessas. O educador questionou sobre o que as questões haviam alterado a realidade do educando e quanto aquelas afirmações haviam esclarecido a humanidade em relação à morte. É só uma síntese mesmo, tá? O educador pontuou que nenhuma das questões falavam sobre o espiritismo em si. E aí foi onde ele começou, na verdade, a entrar na questão do sistema de autoimagem na CIM. O educador questionou o que era mais importante na realidade atual, o espiritismo ou o cérebro? O educando respondeu que era o cérebro. O educador pontuou que a realidade é comum e o segredo da espiritualidade está em cada um. O educador pontuou que não era papel dele convencer o educando, porque ele queria ser convencido das afirmativas aí que ele colocava. Informou que não aceitaria a transferência que o educando estava fazendo, o doutor Hernani e o educador. Vocês lembram? O educador afirmou que a inteligência inconsciente se relaciona por projeção e transferência. No caso, o educando estava transferindo a relação que tinha com o doutor Hernani para o educador, mas que essa inteligência pode substituir o arquétipo por outro que favoreça a movimentação da psique. Então, os assuntos abordados foram realidade comum, o cérebro, sistema de autoimagem, projeção e transferência. Esses foram os assuntos abordados na última cena. E aí a didática que vou utilizar para a gente tentar dimensionar a última cena. Faremos uma dinâmica comparando o sistema de autoimagem ao jogo de xadrez. E por quê? Porque a movimentação do xadrez ela é limitada ao tabuleiro, como o próprio sistema de autoimagem. A gente está limitado, a nossa movimentação está limitada ao sistema de autoimagem. Ela pode ser feita através somente de peças pré-determinadas, as peças do tabuleiro do xadrez. E a gente, os arquétipos construídos ali no sistema de autoimagem. Cada peça se movimenta somente de uma forma pré-estabelecida, então padrões de comportamento. A grande necessidade de estratégia no jogo de xadrez. Então a gente vai trabalhar aí ataque, defesa e fuga. Os jogadores movimentam os arquétipos, os jogadores são algumas pessoas que vão movimentar as peças do jogo de xadrez, a partir do estímulo do time adversário. Então a psique é um processo de projeção e transferência. O objetivo é que vejamos como o cérebro se movimenta, pois o conceito do jogo de xadrez é uma batalha, que vence o melhor. Aí a lei sobre evidência aplicada. Aí aqui tem a rainha, que é a dama, também chamada de dama, rei, torre, bispo, cavalo e peão. Essas são as peças do jogo de xadrez. Como elas se movimentam? Qual o campo de atuação dessas peças? Quais os limites de cada peça? Como devo utilizar cada uma delas? Então, lógico, como eu não sei se todo mundo sabe jogar xadrez, eu trouxe as regras do xadrez e também o significado de cada peça. Lá quando foi criado o jogo de xadrez, a gente consegue também fazer alguma referência, alguma relação com o sistema de autoimagem. Vou distribuir para vocês, porque isso aqui é bom a gente ficar com esses papéis na mão, para entender. Eu queria saber quem sabe jogar xadrez. E gostaria de ser o jogador, de ficar fora do tabuleiro. Eu queria saber alguém que tem uma noção para ficar fora do tabuleiro, para ser representante, para representar o cérebro. Eu acho que não.
Xadrez de bruxo? Eu preciso saber quem que gostaria de ficar fora para jogar xadrez. Alguém que tem um mínimo de conhecimento de xadrez, porque vai ser peça de tabuleiro. Se sobrar um, vocês puderem usar uma papel, vamos só ler. A gente vai ler junto só o significado das peças, para que alguém se identifica com um já fala, eu quero ser essa. Então, ó, só vou ler o significado, não vou ler como ela se movimenta, e aí cada um que for a sua peça lê como se movimenta. O peão, significado do peão. Ele representa a infantaria, na linha de frente dos exércitos medievais. É a peça mais fraca e menos valiosa de todo o tabuleiro. Isso faz com que constantemente ele seja usado em sacrifícios de peças ou mandado para a morte nas linhas inimigas, com o intuito de abrir brechas nas defesas do oponente. Aqui, ó. A peão, o significado do peão. Só para ver se vocês estão identificando, a torre, o significado da torre é a representação dos castelos da Idade Média. Até mesmo pelo fato da torre possuir uma aparência muito similar à de uma torre das fortalezas medievais. Lembra visualmente uma pequena fortaleza. Cavalo. Como o próprio nome e aparência indicam, representa a cavalaria de um exército medieval. Por causa disso, são peças muito poderosas e ágeis. Então vamos ver aí mais ou menos quem já tem mais ou menos passado o seu perfil, ver com o que se encaixa mais aí, tá? Bispo, significado do bispo. Exerce o papel de conselheiro da monarquia. O corte de sua cabeça lembra muito uma mitra, autoridade, usada por autoridades da Igreja Católica. Gente, só tem 4 bispos, tá? A rainha, apesar de não ser a peça mais importante, é a mais poderosa de todas. Mas mais até que o próprio rei. O fato curioso é que ela nem sempre foi tão forte, mas foi adquirindo força e importância a partir da Idade Média, quando a figura da mulher estava em alta na Europa, principalmente em países que eram governados por rainhas. Outro fator que influenciou bastante a ascensão da rainha do xadrez foi a fervorosa adoração da Virgem Maria no século XII. E o rei, ele é a peça mais importante do jogo, mesmo que não seja a mais poderosa de todas. Tanto que o objetivo do xadrez é justamente capturar o rei inimigo e proteger a todo custo seu próprio soberano. Não adianta capturar todas as peças adversárias e não capturá-lo, pois isso não resulta em vitória. Em cima, antes tem o movimento de cada peça e qual é o desenho do tabuleiro que está aqui. O que a gente precisa agora? Organizar quem vai ser o quê? Eu vou pegar as peças para gente colocar, identificar. A gente pode já identificar os cores. Sem jogar mais ou menos assim, um tempo curto e estratégico. Na verdade, a gente vai ter mais de um jogador de cada lado. É legal o grupo, porque aí ele vai fazer o negócio certo. É uma equipe do lado de cá, uma equipe do lado de lá, e a gente precisa das pessoas que vão ser os arquétipos. Só para fazer dar alguns estímulos para vocês, então vamos primeiro os grupos, depois eu dou os estímulos para a gente fazer as comparações aí com o sistema de automática, tá? Alguém se identificou com o cavalo? Em que sentido? Ágil, estratégico, é isso aí. Já tem 2 cavalos, eu tenho outro time, mais 2 cavalos. Alguém se identificou?
Essas brancas pra cá, essas pretas pra lá. Ah, é a peça ou é o papel branco? Posicionar a câmera. Peraí que eu vou ficar aqui. Sou auxiliar do outro. Zé, pra lá. Vou passar alguns estímulos aqui pra gente não perder o foco, tá? Cadê o Sérgio? Sérgio tá aqui. Não, o outro Sérgio. Então, ó, só uns estímulos pra gente não perder a água. Então, primeiro, a psique se manifesta por uma estrutura de autoimagem. Estrutura de autoimagem composta por forças arquetípicas, que no caso são vocês. Ela mobiliza, e aqui é a psique, tá? Temos duas psiques aqui, ó. Uma psique, outra psique. Ela mobiliza forças, ou seja, não é a própria força manifesta no âmbito fisiológico ou no ambiente. Esse é o ambiente, as forças que ela mobiliza. A psique mobiliza essas forças, ela não é essas forças, ela está aqui. Os arquétipos estão relacionados com a execução, com a ação. Então a psique vai mandar o comando, o arquétipo vai se movimentar, certo? O desejo está correlacionado com a intenção. Ele não que seja ele, mas é aquilo que deseja, com aquilo que se almeja. Então a psique vai almejar algo, ela tem um desejo e vai movimentar o arquétipo, certo? Que precisa ser movido, ele vai ser movimentado. Passa, Sérgio, por favor.
mesma aqui no plano físico não teria como mover esse campo. Então ela precisa dos arquétipos, né? Ela precisou de forças sentimentais, forças emocionais, enfim, forças arquetípicas. Então cada peça do tabuleiro, como a gente falou que elas têm um contexto, elas são um potencial sentimental, um potencial emocional que vai ser complementado pela psique. Para mobilizar essas forças, o desejo tem um corpo infantil que esse te dará direcionamento. O corpo infantil, ou seja, a criança psicológica, uma criança psicológica, outra criança psicológica. Busca sempre a manutenção da própria criança, que é a memória pela qual a psique, que é inconsciente, vai se mover, certo? A criança psicológica dá a manifestação ao desejo vestindo as forças arquetípicas, certo? Desta forma, a psique é o desejo envolvido pela força da criança psicológica, mobilizando o sistema arquetípico. Vamos lá, pode passar, certo? Por que são sempre esses mesmos arquétipos? Só esses que estão vendo quadrado no sistema de autoimagem. Porque trata-se de um movimento do mecanismo inconsciente movido pelo desejo. Tem correlação direta com o período infantil. Os arquétipos são forças, modelagens virtuais. E essas modelagens virtuais terão sempre correlação com aqueles com os quais nos desenvolvemos no período infantil até o adolescer. Então, essas psiques se envolveram com determinadas individualidades e foram criando os arquétipos que estão dentro do tabuleiro, manifestando cada uma das pessoas. Pode ver que tem um monte de gente aí, ó, são arquétipos que a gente nem lembra, talvez não utilize, que são representados pelos peões, certo? Quando a psique estende sua irradiação à zona consciente, no período do adolescer, toda a estrutura de autoimagem está pronta. E os comportamentos arquetípicos estão totalmente configurados. O corpo fisiológico agirá e reagirá pelo arcabouço constituído no período infantil. Então aqui a gente tem uma psique adulta, criança psicológica, certo? A psique utiliza desordenadamente os arquétipos. Isso a gente vai ver a partir de agora, quando começar o jogo. Não tem uma sequência da dita ordem